Opa, tudo bem com você? Mais uma edição do Arqueólogo Musical. Eu vou fazer uma sequência de 2 ou 3 vídeos falando sobre cantores vitimados em acidentes automotivos. Que todo brasileiro gosta de carro, não precisa falar, né? Mas carro, ao mesmo tempo que já trouxe muita alegria, trouxe muita tristeza. E muitos cantores nacionais e internacionais, morreram em decorrência de acidente automotivo. Bem, vamos começando então nesse primeiro bloco. Eu vou falar sobre a década de 1950 do século passado. Começando, vamos falar sobre o Francisco Alves, um breve histórico. Nasceu em 1898, começou suas primeiras gravações em 1918, com a música O Pé de Anjo. Foi o senhor que o direcionou ao universo artístico. Mas precisamente na década de 1920, por volta de 1926, 27, foi quando ele começou a fazer as gravações mais profissionais. E quando ele já foi sendo direcionado ao rádio, a fama dele começou aí. E precisamente na década de 30, no auge do rádio, ele conhecia outros cantores, fez parcerias com Mário Reis, cantou com vários cantores. No final da década cantaria também com a Dalva de Oliveira. Ele teve muitas gravações, muitas parcerias. Foi um cantor que fez muita filantropia, foi muito querido no meio artístico, muito querido também pelos fãs, ajudou, portanto, muita gente no começo de carreira. Quem o conheceu só falava bem dele. Apelidado de o Rei da Voz, nesse sentido deve ser alcance vocal, porque de o Rei da Voz, acho que o Orlando Silva caberia isso um pouco mais, né? Aquele vozeirão do Orlando Silva, né? Sei lá. Falando sobre o Francisco Alves também, ele, por volta de 1951, ele gravaria A Canção da Criança, uma música maravilhosa, uma música com a letra super inocente, música esta que seria gravada pelo palhaço Carequinha, alguns anos depois. A Canção da Criança é conhecidíssima no Brasil, é uma espécie de hino nacional. O Francisco Alves, portanto, ele faleceu em 1952, depois de um show aqui, se não me falha na memória, era um show até de filantropia, hein? Um show que ele fez beneficente. E no que ele voltou para o Rio, pela Via Dutra, na altura de Pindamonhangaba, ele sofreu um acidente fatal. Parece que um carro fechou um caminhão, o caminhão foi para cima dele, e um amigo que estava com ele foi jogado para fora do carro e sobreviveu. Já o Francisco Alves morreu no local, e morreu carbonizado. E ele, que tinha tanto medo de ter uma morte semelhante a essa, porque ele pensava no Carlos Gardel lá nos anos 30. O Francisco Alves, o acidente do Carlos Gardel, ele morreu também num acidente aéreo, foi carbonizado, aquela coisa toda. E o Francisco Alves tinha muito medo e morreu de forma semelhante. Olha que coisa, né? O Francisco Alves, por volta de 1920, ele teve um casamento relâmpago que durou uma semana. Lá no final dos anos 40, mais ou menos próximo da morte, essa mulher apareceria alegando que 2 filhos dela os filhos eram dele, reivindicando os direitos. Olha que coisa. Ele falou: não, jamais, eu sou uma pessoa, eu sou estéril. Olha que coisa, né? E depois que ele faleceu, quem registrou isso aí foi um amigo dele, Davi Nasser, grande compositor, jornalista. Depois que ele faleceu, teve muita disputa judicial pelos bens dele, e essa mulher ela brigou judicialmente com, parece que as irmãs do Francisco Alves, se não me falha a memória. E olha que coisa, né? E terminou por ela vencer, parece, o processo, hein? Por volta de 1955. O velório do Francisco Alves teve comoção nacional. Foi muita gente. Quem documentou na época fala que foi uma coisa assim absurda de tanta gente que teve. O mesmo ocorreria 3 anos depois com a Carmen Miranda. Ela que faleceu lá nos Estados Unidos, teve uma carreira brilhante lá, faleceu lá mesmo, e quando ela veio aqui, tem até imagens do funeral, do velório, no YouTube da Carmen Miranda. E o Francisco Alves dizem que foi de forma semelhante aqui.
em 1952. Ele faleceu, portanto, num carro importado da época, num Buick. Portanto é isso, esse primeiro vídeo é falando sobre cantores falecidos em acidentes automotivos. Vou falar agora rapidamente sobre mais três. Vou falar sobre Jesse Belvin, um cantor de rhythm and blues, nascido em 1932 e portanto falecido em 60. Começou sua carreira, os primeiros discos em 1951, com selos independentes. Foi precisamente em 56 que ele atingiu um sucesso mundial com a música Good Night My Love. E anos depois atingiria outro grande sucesso, a música The Guess Who. Anos antes, em 54, ele compôs Earth Angel, mas teve um problema judicial aí. A música foi gravada pelos Peguins em 54, e depois um outro grupo também que ficou muito melhor que o Peguins, hein? O grupo The Crew Cutes. Ficou muito bacana essa música também. O Jesse Belvin ele faleceu, portanto, em 60 num acidente de carro. Estava com ele a esposa. A esposa era tipo uma empresária dele, estava sempre com ele. Ambos faleceram. E o Jack Wilson, que estava nessa turnê, cantor muito conhecido. Quem não conhece o Jack Wilson, né? O Jack Wilson alegou que alguém fuçou no carro dele. O Jack Wilson alegava isso, porque é aquela coisa de... É muito forte nesse período aquela segregação racial nos Estados Unidos, né? Então é isso, o Jesse Belvin um cantor de rhythm and blues que foi muito famoso nos Estados Unidos nesse período da década de 1950. E eu vou finalizar com mais dois cantores, que são eles, o Eddie Cochran. Eddie Cochran é um cantor de rock, nascido em 1938 e faleceu, portanto, em 60. Os três internacionais que eu estou citando aqui faleceram em 60, olha que coisa, né? Eddie Cochran, ele era muito amigo do Gene Vincent, aquele do Bebop a Lula, de 56. Eddie Cochran começou suas primeiras gravações na metade da década de 1950, mas foi após um filme, The Girl Can Help It, um filme com a Jenny Mansfield, que o lançou. Aliás, esse filme lançou outros cantores também, até o Little Richard. Esse filme destacou a carreira de muitos cantores, principalmente de rock na época, né? O movimento rock and roll. O Eddie Cochran, após isso, ele gravou o seu primeiro disco. Como é que era o nome da música? Sit on the Balcony. É isso mesmo. Mas as músicas dele conhecidas aqui no Brasil é Come On Everybody e Summertime Blues. Essas músicas, qualquer programa de rádio aqui no Brasil sempre tocou essas músicas. Saiu até remixado naquela versão do Jair Bunny de Mastermix, você lembra? Eddie Cochran foi compositor, foi cantor. O jeito dele de tocar guitarra influenciaria muitos cantores de rock posteriores, na década de 60, até Rolling Stones, um monte de gente lá. E ele faleceu, portanto, em 60, junto com outras pessoas, no mesmo carro. Só ele que faleceu, sofreu uma lesão cerebral. E o Gene Vincent, portanto estava com ele, sofreu uma fratura na perna que nunca mais resolveu, até ele falecer lá em 71. E agora eu vou falar sobre o último, que foi o quê? O Johnny Horton, um cantor country e rockabilly, nascido em 1925 e também falecido em 60. Uma música que eu tenho dele aqui, que é muito bacana, que eu gosto muito, eu tenho há muitos anos num disquinho aqui, é o North to Alaska. Mas ele teve outros grandes sucessos, músicas que o direcionou ao Ed Sullivan Show, que era o programa top da época, o Dick Clark. Duas músicas dele, aqui ó, não lembro, eu estou ruim de nome aqui, viu? É o Sit on the Bismarck e o The Bathroom of the New Orleans. Essas músicas foram grandes sucessos dele também. Ele teve muitas gravações precisamente até 57, mas depois de 57 ele entrou para a Columbia, a gravadora Columbia, e aí a carreira dele deslanchou mais ainda, aí foi para TV, aquela coisa toda. Era muito amigo do Johnny Cash, e o Johnny Cash falava muito bem dele. O Johnny Cash disse que o dia que ele faleceu, ficou sabendo, ele estava numa lanchonete, disse que ele chorou perante todo mundo que estava ali. O Johnny Horton, é possível você ver fotos dele com o Elvis, ele foi muito admirado no meio artístico, no meio da música country. É um cantor, assim, um cantor que foi com certeza muito querido, portanto. Eu finalizo aqui essa primeira edição falando sobre cantores que faleceram em acidentes automotivos. E o próximo bloco a gente segue com a década de 1960 para frente, ok? Peço que você possa se inscrever, dar uma curtidinha no nosso canal e dar uma força aqui, tá?
Obrigado e valeu e até lá.